Bom, a nossa equipe recebeu alguns pedidos para que o tema abordado fosse a bendita pensão. Solução para uns, pesadelo para outros. Conheço o filme. E você sabe quais são os seus direitos? Será que você pode pedir aumento ou diminuição dela? E a pensão por morte, quando é garantida? Vamos acabar de vez com essas dúvidas e conversar com um especialista no assunto. Ele é mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP e nosso parceiro, nosso colaborador aqui no Todo Seu. Estou recebendo mais uma vez o doutor Marcos Bernardini. E aí, Marcos? Prazer em vê-lo. Prazer é meu. Vou roubar essa gravata aqui. Obrigado. A coisa mais bonita do mundo. Linda gravata. Obrigado por ter vindo mais uma vez, querido amigo. Eu que agradeço. Marcos, meu velho, a pensão é um tema para gerar muitas dúvidas, a gente sabe disso. O que escreveram de e-mail, você não faz ideia. Quem é que tem direito, na verdade, à pensão alimentícia? A lei diz que tem direito os parentes, cônjuges e os companheiros, né? Então, pai em relação aos filhos, filhos em relação aos pais, os avós, os tios. O que é mais comum são os filhos pedindo para os seus pais, mas não necessariamente precisa ser somente, né, os filhos em relação aos pais. O Código fala que são os parentes, os companheiros e os cônjuges. Então, toda essa relação de pessoas, os parentes, podem pedir entre si pensão alimentícia. Ou seja, um pai pode pedir para o filho pode pedir para o pai, para o tio, para a tia, para o neto, o avô pode pedir para o neto pode pedir para o avô, para o tio, ou seja... Tio também? Tio também. Mas isso sempre foi assim, não? Não é comum a gente ver, não é? Uhum. Hoje em dia, o que a gente está vendo é a discussão em relação aos avós, mas o código permite que os tios também entrem nessa discussão, não é? Deus meu. Agora, exclui. Então, assim, o mais próximo vai excluindo o outro. Então, se eu tenho o pai e o pai tem condições, a obrigação é dele. Agora, se eu não tenho o tio, aí vai para o avô. Se eu não tenho o avô, vai para o tio. Então, alguém tem que colaborar para o meu sustento. Meu Deus do céu. E quais são, na verdade, os fatores que interferem no cálculo da pensão? Que isso é uma coisa maluca. É uma dúvida muito frequente, não é? Não existe uma forma específica de se calcular quanto vai ser estipulado de pensão alimentícia. O que nós temos são critérios, não é? O juiz tem que analisar a necessidade de quem vai receber, não é, aquele dinheiro, e a possibilidade de quem vai pagar. Então, com esses dois requisitos, possibilidade e necessidade, ele vai pesar a situação concreta e ver quanto que ele tem que fixar. Então, não pode ser muito a ponto de eu não conseguir pagar e também não pode ser pouco a ponto daquilo não me sustentar, não é? Então, o que eu tenho são critérios. Na prática, a gente vê, a pessoa fala assim, não pode ser mais que 30% ou 33%. A lei não fala em porcentagem, não é? Não, a lei não diz porcentagem. Só que na prática, nós entendemos que se o juiz fixar mais de 30%, ele vai estar comprometendo a subsistência daquele que paga, não é? Então, se eu comprometer mais de 30% daquilo que eu ganho, eu não vou conseguir viver. Então, como eu posso ajudar o meu filho ou o meu avô, seja lá quem for, comprometendo a minha própria subsistência? Mas isso não está na lei, é uma questão prática. A gente pode dizer que é uma espécie de jurisprudência formada de forma, vamos dizer, coloquial? A jurisprudência, ela admite de 30% a 33%. Quando passa disso, você consegue reverter nos tribunais. Né? Então, se um juiz ele fixa 40%, 50%, você consegue reverter nos tribunais sobre esse fundamento. Por exemplo, a pessoa que está desempregada, né, e tem essa obrigatoriedade, pagar a pensão, não tem outra fonte de renda, está desempregado, como é que faz? É difícil, porque tem que pagar, não é? O desemprego não é necessariamente uma situação que exclui a responsabilidade e a obrigação de pagar. Não, você continua com a obrigação. O que na prática você assalta um banco. Não, é melhor não, né? É pior. Mas não, vai preso de qualquer maneira. Vai preso de qualquer jeito. O que nós temos na prática é uma diminuição do valor. Então, às vezes, o juiz ele coloca, olha, você vai pagar 30% dos seus rendimentos e se estiver desempregado, você paga meio salário mínimo, 1/3 do salário mínimo. Então, ele muda o valor, mas a obrigação, ela persiste. Então, você vai ter que dar um jeito. Por quê? Aquele que recebe está contando com algum dinheiro. Que coisa perversa. É muito difícil. Eu já tive casos que a pessoa realmente não tinha dinheiro, estava desempregado, numa situação difícil e tem que pagar, porque senão vai preso, né? Não tem jeito. Meu Deus do céu. E muitas vezes essa história da pensão
é um problemaço, porque a pessoa pode ir, de fato, a encana, a ir preso. É verdade. Eu conheço casos assim. Conheço casos seríssimos, né? Porque também tem muito disso, né? O cara pagou. Não, mãe dos meus filhos, não vai fazer nada comigo. Vai. Vai na confiança. Na confiança. Não tem o papel assinado, cobra de novo. É verdade. E o cara vai, sou inocente, pode me prender. Vai continuar. Não tem documento, não vai adiantar nada. Agora, tem um momento... pagar de novo. Claro. Tem um momento para pedir aumento ou diminuição da pensão? Isso é interessante, porque a maioria das decisões judiciais, elas, em determinado momento, elas acabam, não é? Elas se tornam definitivas. A gente fala que transita em julgado. Isso. A decisão que fixa os alimentos, ela não transita em julgado, não é? Então, a todo momento... Aberta, sempre. Exatamente. A todo momento eu posso discutir o valor fixado a título de alimentos, seja para aumentar, seja para diminuir. Tá. E eu vou fazer isso quando se altera aquilo que gerou a fixação. Então, se o juiz utilizou de determinado critério para verificar a necessidade e a possibilidade, mudando essa situação, ele tem que mudar o valor. Então, por exemplo, hoje eu estou empregado, ganho bem, amanhã eu estou desempregado, não ganho nada, eu tenho uma renda menor, ele tem que mudar o valor, não é? Então, eu posso a qualquer momento pedir o aumento ou a diminuição do valor da pensão. Está entendido. Tem um momento em que a pensão é extinta, ou a obrigação de pagar a pensão aos filhos, por exemplo. Como é sempre... Ao ex-cônjuge. Ao ex-cônjuge. Porque tem essa história, durante muito tempo teve a profissão ex-mulher. Exatamente. Era uma profissão, mas muito, muito rendosa. Lucrativa, exatamente, muito lucrativa, é verdade. Então, assim, como é uma decisão que fixa os alimentos, somente uma outra decisão é que pode exonerar, excluir isso. O que nós temos são alguns critérios. Então, o filho, regra geral, aos 18 anos, ele tem que demonstrar que ele precisa continuar recebendo aquele valor. Tá. E nós entendemos na prática que até um curso superior, então até 24, 25 anos, ele pode manter o pagamento daquela pensão. Da ex-mulher, não é? Até ela se casar novamente ou ter uma nova união estável, se mantém o valor da pensão. Ou se de repente ela não precisar mais, né? Então, quando ela se separou, se divorciou, ela tinha necessidade de receber, aí depois ela se colocou no mercado de trabalho, né? Sim, mas tá você bem, vai ter que provar isso, vai ter que pagar. Senão vai ter que pagar para sempre, né? Para ex-cônjuge. Quantas bonitinhas que eu conheço que têm muito mais dinheiro, muito mais propriedade do que os coitados que têm que pagar. E tem casos, como elas sabem, né? A maioria são muito bem orientadas e sabem que se casar ou se... perdem a boquinha. Elas só namoram, né? Elas só namoram, então só pode namorar, casar ou viver em união estável, aí não pode. E a história da pensão, no caso da morte, quem é que tem esse direito? A pensão por morte, ela é regulamentada pela Previdência, não é? Do governo, pelo INSS. Aí quem tem direito são os cônjuges, não é? Os filhos dependentes, mas aí nós temos algumas situações peculiares, existe uma série de regulamentação do INSS, e aí a gente discutia se a companheira também podia e também pode. Então, os ex-cônjuges, os cônjuges ou mesmo os companheiros podem pedir pensão no caso de morte. E aí essa pensão não é a pensão alimentícia, nesse caso que a gente está falando, é a pensão do INSS, a pensão que vem da Previdência do governo. Mas pode pedir sim. Isso, cabe aí uma outra dúvida minha pessoal. O aposentado morreu. A companheira dele, a viúva ou a companheira, ela continua recebendo. No processo inverso também. Também. Porque é bom que a gente esclareça, quando fala do processo inverso, que está falando agora das bonitinhas que, se elas tiverem mais recursos, elas vão ter que pagar a pensão ao ex-marido. Vão ter, exatamente. Direitos iguais, né? Depois da Constituição, até direitos, a página 2, direitos iguais. Já viu Agora, é interessante, caso, já vi. É interessante da Previdência, às vezes o marido, não é? Ele tem a esposa e ele tem uma amante, uma companheira e tem duas famílias, não é? Quando ele vem a falecer, às vezes, no momento do falecimento é que as famílias se descobrem e divide o valor da pensão do INSS. Cada uma fica com 50%. Mesmo? É verdade. Interessante, mas bigamia, né? não é crime? Não, mas não é bigamia. Na verdade, ali é outra história, é pela Previdência. Então, como ele tinha duas famílias e as duas famílias necessitavam dele, então tem que dividir o valor da pensão.
continuam achando que é bigamia. Se ele casou e tem outro casamento e outra família... Ele não chegou a casar efetivamente, né? Mas se ele tem uma outra família, de repente até filhos, não é? Sim. Então, ele precisa, depois de morto, a Previdência precisa colaborar com a outra família também, com a companheira. Eu conheci um senhor de origem italiana que ele tinha 2 famílias, 2 casas montadas com tudo. Filhos, tudo. Como é que esse cara fazia? Uma só já dá um problema, né? Meu já é Deus, difícil. 2 é muito louco. É verdade, né? Uma só já é bem difícil, 2 tem que ser malabarista. Agora, na verdade, o aposentado ou aposentada podem, no caso de morte de um ou de outro, o cônjuge, o companheiro ou a companheira recebe. Mas filho, essas coisas não. Pode receber se for dependente, né? Então, até determinada idade, se tiver, por exemplo, às vezes é doente, né? Então tem casos de deficiência, então tem algumas peculiaridades. Quando é o cônjuge ou o companheiro, aí é mais tranquilo. Quando é o filho, tem que provar essa relação de dependência para continuar recebendo, mas pode receber também. Acho que foi uma pauta bem legal essa, né? Todo mundo ficou entendendo. Bonitinha, cuidado, que você pode ter que pagar a pensão pro bonitão, tá vendo? Aqui, foi mais do que explicado. Quero agradecer muito ao advogado, nosso querido parceiro aqui do programa, doutor Marcos Bernardini, e quero perguntar se quer deixar algum recado, Marcos. Na dúvida, consulta um advogado, sempre vai conseguir te orientar corretamente. O advogado é a melhor forma de resolver essas questões. E se você, olha, qualquer coisa, só você não quer deixar um site, um telefone teu, alguma coisa? Tem o meu site, marcosbernardini.com.br. Qualquer dúvida também eu posso ajudar. Perfeito. E olha, se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa que o Marcos ou qualquer outra atividade profissional possa se envolver, é só você mandar aqui para a gente, que é todo seu, tvgazeta.com.br. Obrigado, querido. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Até. Que, aliás, tem sido agora recorrente, né? Verdade. Para minha alegria. Obrigado.